Portanto, eu sou Telma Mota, trabalho na Altice Labs. Para quem não conhece, a Altice Labs é o Centro de Investigação e Desenvolvimento da Altice, que está localizado em Aveiro e que tem depois pequenos polos distribuídos pelo país, ilhas, enfim, Brasil, por aí. Eu venho falar de dois produtos, portanto, o Medigraph e o Smart AL. O Medigraph é uma solução de teleconsulta que já está no mercado há cerca de 2 décadas, e o Smart AL é uma solução nova de telemonitorização que já teve alguns pilotos, mas que agora vai ter um grande com a PTACS em colaboração com o SNS 24. A Altice, já apresentei um pouco, mas só para terem uma ideia, portanto, estas são algumas das áreas mais relevantes que a Altice Labs trabalha, portanto, na área de investigação e desenvolvimento. A área de saúde, como somos uma empresa de telecomunicações, fundamentalmente telecomunicações e sistemas de informação, não tem sido muito trabalhada, apesar de, como disse, este produto, o Medigraph, já estar no mercado há algum tempo. O Medigraph, como disse, é uma solução de teleconsulta, portanto, para instituições públicas e privadas. Temos, de facto, o Medigraph em instituições públicas, portanto, hospitais públicos e em instituições privadas, e que facilita a comunicação remota, portanto, entre profissionais de saúde. O intuito é alcançar um diagnóstico comum, portanto, nem sempre os hospitais têm profissionais especializados capazes de formar um diagnóstico de acordo com a patologia do paciente e, portanto, ou ele tem que se deslocar aos hospitais centrais ou então usar ferramentas deste género para facilitar a comunicação entre os profissionais especializados. Neste momento, as especialidades que estão a usar esta solução é a cardiologia pediátrica, a neonatologia e a neurologia. Portanto, mas pretendemos alargar, portanto, temos tido algumas dificuldades que não têm exatamente a ver com a ferramenta, mas muitas vezes com as redes que ligam os hospitais públicos, enfim, e outros pormenores que muitas vezes não são tomados em consideração quando se desenvolvem estas soluções, mas que depois pesam quando se colocam as soluções no terreno. Neste momento as que estão perfeitamente funcionais, portanto é aqui o Instituto Valflor, que otimiza a utilização desta ferramenta comunicando com o hospital em São Tomé e Príncipe e, portanto, só desloca os seus profissionais quando precisa mesmo de intervenção cirúrgica. Toda a comunicação é feita através desta ferramenta, ligando todos os dispositivos médicos que são reciclados e que são colocados em São Tomé e Príncipe, e, portanto, todas as imagens, toda a informação que estes dispositivos médicos são capazes de coletar, são visualizados em tempo real em Lisboa. Liga também todos os hospitais da região centro, e agora estamos a tentar ligar com outros, que não só na região centro, mas, portanto, estes estão conectados. Normalmente comunicam com o SUC, portanto, que é o Hospital Central de Coimbra, mas também podem comunicar entre si, portanto, há valências que às vezes estão noutros hospitais, nomeadamente nestas 2 maternidades que também se encontram em Coimbra. Já tivemos o produto a funcionar com Angola e com outros países em África. Neste momento, por questões de comunicação e de rede, não temos estas comunicações, mas vamos oportunamente repô-las. Novas oportunidades estão a surgir no Brasil e na República Dominicana. Portanto, o cenário é simples, que toda a gente conhece. São os utentes que deslocam-se naturalmente aos seus hospitais regionais, ou felizmente devem-se deslocar aos hospitais regionais e não aos hospitais centrais, e através de ferramentas deste género, portanto de teleconsulta, podem comunicar com os especialistas que estão na unidade central.
Dentro das funcionalidades comuns neste tipo de ferramentas, portanto, que permite a gestão de utentes, portanto, adicionar utentes, criar consultas, partilhar informação clínica, responder a questionários, portanto, para perceber antes da consulta qual é que é o tipo de queixa que o utente tem. Portanto, o que distingue um pouco este produto de alguns outros é que permite comunicar, portanto, o Hospital Central pode visualizar em tempo real as imagens que vêm em dispositivos como ecógrafos e outros afins. Portanto, pode-se manipular a informação, as imagens da ICANN em tempo real e podem depois, no final da teleconsulta, criar um diagnóstico em conjunto. Depois tem outro tipo de funcionalidades, mail, relatórios, indicadores, enfim, coisas que enriquecem a ferramenta, mas o objetivo principal é, de facto, a parte da teleconsulta. Isto tem os benefícios evidentes. Gosto sempre de colocar estes 4 fatores que acho que são importantes, portanto, não só o económico e clínico, que são normalmente os mais... ou que as instituições se preocupam mais, mas o social e humano neste tipo de ferramentas, portanto, de atendimento remoto, são extraordinariamente importantes. Portanto, aqui consegue-se, de facto, ter à distância um contacto com o paciente como se estivesse na unidade de saúde remota, portanto, central neste caso, portanto, normalmente são os pacientes que estão nas unidades remotas, consegue-se um diagnóstico mais especializado, portanto mais correto, porque são os médicos especialistas que de facto estão a consultar os pacientes, como deve ser, o acesso ao hospital mais próximo, evitando deslocações e a gestão mais eficiente dos recursos, quer por lado das instituições, quer por lado do paciente que não tem que se deslocar. Isto foi portanto, isto já vários hospitais apareceram nas notícias, não é, com este tipo de relevância, não é, que tem a telemedicina. Este foi o mais recente do Hospital de Aveiro. Esta é a nova solução, portanto é o Smart AL, é uma solução diferente, que pretende acompanhar, portanto tem o mesmo intuito do remoto, mas pretende fazer uma monitorização do paciente que pode estar em casa ou por exemplo, em instituições que têm que acompanhar este tipo de pessoas. Podem ser pessoas séniores, vulneráveis, acompanhamento de doentes crónicos, pós-operatório, portanto qualquer tipo de pessoa que precise de um acompanhamento e que precise de monitorização de sinais vitais e também um suporte para tarefas diárias, como tomar medicação, enfim, outro tipo de atividades que, sobretudo na população mais sénior, precisa de um acompanhamento e de uma lembrança. Aqui temos um sistema um pouco mais complexo em termos de perfis, portanto tentamos cobrir um leque alargado de pessoas que normalmente giram à volta de um doente crónico ou de um sénior, enfim, de uma pessoa vulnerável que precisa deste tipo de acompanhamento, naturalmente os cuidadores formais, portanto os médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, mas também os cuidadores informais, portanto ajudantes, voluntários, instaladores, portanto, pessoas que podem ir a casa e explicar como é que a ferramenta trabalha. Portanto, há aqui um leque alargado de perfis. Cada uma destas pessoas tem acesso a diferentes tipos de informação e, portanto, não há aqui um super user que tenha acesso a tudo. Cada perfil, dependendo daquilo que tem necessidade, tem acesso a informação diferente. Esta ferramenta permite, no essencial, monitorizar o paciente, portanto há um conjunto de dispositivos que podemos ligar à pessoa, a pessoa pode ter em casa para monitorizar os seus sinais vitais, permite agendar e gerir as tarefas, criar alertas, tem depois as ferramentas normais de videochamada e chat para comunicar com os profissionais de saúde ou outros, ou familiares que estejam a acompanhar o paciente, questionários para avaliação da saúde e do bem-estar, conteúdos que podem desde ensinar como trabalhar com a ferramenta até motivar a pessoa a ter um comportamento mais saudável, relatórios e indicadores e depois a parte de segurança da informação, portanto o consentimento e a segurança da informação, portanto a informação está encriptada, enfim, tem aqui um conjunto de procedimentos standard neste tipo de soluções.
Novamente, portanto, permite o acompanhamento profissional à distância em tempo real, antecipa alterações no estado de saúde, a permanência dos utentes no seu ambiente natural, portanto, não precisam de estar nas instituições e, novamente, torna-se muito mais económico, quer para as pessoas, quer para as instituições. A solução tem este aspecto, aqui aquilo que também distingue, porque nós somos operadores de telecomunicações das outras soluções, é que temos uma interface TV, portanto, para as pessoas menos digitalizadas é mais cómodo, portanto, não precisam de ter smartphones nem tablets, podem usar a solução diretamente na TV. Temos um conjunto de dispositivos que já testamos e que já ligamos à solução, mas aqui agora depende do utente ou da instituição, porque nós trabalhamos no modelo B2B2C, não é? Da instituição, o tipo de dispositivos que disponibiliza. Esta aqui um pouco mais em detalhe, portanto aqui o utente pode fazer um conjunto limitado de ações, realizar medidas, receber avisos, portanto isto aqui que vem a vermelho, portanto é quando a medida que o utente tirou naquele momento cai fora dos thresholds definidos pelo médico. Avisos, preenchimento de questionários, visualização de vídeos e tem acesso ao histórico das medidas. Este aqui é uma interface um bocadinho mais elaborada que está disponível no telemóvel, claro que também pode ser disponibilizado aos utentes, mas é fundamentalmente para os cuidadores formais ou informais ajudarem o doente, portanto podem tirar as medidas pelo próprio, acompanhá-lo em tarefas diárias, portanto saber se tomou ou não a medicação, este tipo de coisas. Por último, temos uma super interface web que está disponível para todos os perfis, administrador, administrativo, cuidadores, instaladores, etc. Muito obrigado. Tenho aqui o meu contacto.